Por que que o inventário judicial demora tanto? E nesse vídeo eu vou te explicar os principais pontos do porquê o inventário tende a demorar quando ele vai para o Poder Judiciário. Bom, para quem não sabe, inventário é quando você faz a sucessão patrimonial, quando alguém vem a óbito e os bens deixados para essa pessoa devem ser transferidos aos seus herdeiros ou sucessores, meios, enfim, quem tem direito sobre esses bens. Então, dito isso, se o inventário ele serve para dividir os bens deixados pelo falecido, você só vai fazer naturalmente um inventário de pessoas que deixaram algum bem, algum patrimônio. Então, se eventualmente o seu pai, sua mãe faleceu e deixou uma casa, aquele bem ele não é automaticamente seu, até ele vai ser do espólio, ele pertence a você, é um direito seu requerer que ele seja transferido para você, mas você tem que fazer esse procedimento através de um processo de inventário. Esse processo de inventário, portanto, ele pode se seguir de pelo menos duas maneiras, judicialmente ou extrajudicialmente. Para que você consiga fazer um inventário extrajudicial, você precisa que todos estejam de acordo e você tem que antecipar o pagamento de todas as taxas e impostos necessários para que se conclua o inventário. Então vamos supor que sua mãe faleceu, seu pai já é falecido e você é o único filho. Sua mãe deixou uma casa, já está no nome dela, ela veio a óbito, faleceu e, portanto, você é o único herdeiro, então a casa vai passar a ser sua. Como que você vai fazer isso? Você vai contratar um advogado, nas duas hipóteses você precisa do advogado, e você vai no cartório extrajudicial, num tabelionato, para lavrar uma escritura pública de inventário extrajudicial. Esse inventário extrajudicial, portanto, vai te dar o direito de transferir esse imóvel para o seu nome, porque você é o único herdeiro. Então aí é muito fácil. Você só vai ter que antecipar o pagamento das custas, né, emolumentos que o cartório cobra, os impostos, que é o ITCMD, e outros encargos que possam ter para a transferência desse bem. Mas ele vai ser seu. Agora, vamos supor que você tenha um irmão. E esse irmão, vocês não se dão muito bem. E aí você, mesma situação, sua mãe faleceu, o pai já é falecido e deixou uma casa. Nesse exemplo, você tem que dividir essa casa em duas pessoas. Mas vocês não estão de acordo como que vai ser essa divisão. Vocês começam a brigar. E você, às vezes, acha que tem direito a mais porque você cuidou da sua mãe e ele não cuidou. Isso é uma questão muito comum no dia a dia, porque quem cuida, quem no fim da vida dos seus pais acaba cuidando, sente que tem mais direito, mas pela lei não tem. A não ser que tenha sido deixado algum testamento, a não ser que tenha sido deixado algum documento que dá esse direito a mais para você. Do contrário, você tem tanto direito quanto os demais. E aí, então, esse bem tem que ser dividido por dois, mas vocês não estão de acordo e você quer discutir judicialmente. Quando você entra com uma ação judicial de inventário, essa ação judicial de inventário vai ser protocolada lá no Poder Judiciário e o seu irmão vai ser intimado nesse processo para se manifestar. Nesse meio tempo entre protocolar o inventário e o teu irmão ser intimado para se manifestar, já vai passar alguns bons meses aí, que poderia ter sido resolvido lá no administrativo, lá no cartório direto, se você tivesse de acordo com seu irmão. Depois que ele for intimado, ele vai apresentar uma defesa, dizendo que os direitos devem ser iguais, algo do gênero. Quando ele apresentar essa defesa, talvez depois disso tenha que produzir outros tipos de prova, ouvir testemunha, ouvir depoimento pessoal, ou até eventualmente uma perícia, ou ofício a bancos e outros locais para identificar se tem mais patrimônio deixado pelo falecido. Só que isso tudo não vai ser da noite para o dia. Isso tudo, veja que eu falei no começo que só a intimação, que no caso vai ser uma citação, o termo correto é citação, do irmão, para que ele compareça nesse processo, já vai levar alguns meses. Vamos botar aí 5, 6 meses. Depois que ele for citado, ou seja, intimado, para o processo continuar, ele vai fazer defesa e tudo isso que eu falei que vai acontecer pode levar mais um ano e meio, 2 anos. Quando isso se resolver, e se resolver, né? Porque daí são brigas que vai e vem e o juiz tem que dar o direito para as duas partes se manifestarem ali. O juiz vai mandar pagar todos os tributos, todos os impostos e aí começa uma nova briga. Porque um dos irmãos, que é o que não concorda com as coisas, ele vai querer que o outro pague. Eu não vou pagar, eu não vou tirar do meu bolso. Nesse exemplo, a mãe deixou só a casa, não deixou dinheiro para essas coisas. Aí vai ser requerido no processo judicial um alvará para venda dessa casa, para depois que vender, quitar todos os tributos. Olha o que está acontecendo. Olha a briga gigantesca que vocês estão fazendo dentro de um processo, nesse exemplo que eu estou trazendo, claro. Mas olha a briga gigantesca por conta do patrimônio. E no fim, quem sai ganhando? Absolutamente ninguém. Todo mundo está saindo perdendo.
porque aquele bem vai ser vendido em leilão, vai ser vendido barato, ou se não for vendido em leilão, vai ser vendido por fora, mas vai ter custo com corretagem. Aquele valor vai ter que ser vendido rápido, porque tem que pagar as custas do processo. Enfim, tudo aquilo ali que poderia ser dividido de maneira amigável entre vocês dois, por exemplo, não vai ser judicial. E esse processo, do começo ao fim do processo, ele pode demorar 1 ano ou ele pode demorar 10, 15 anos. Eu tenho um processo que eu cuido desde o começo, quase desde o começo do inventário. Ele começou em 2015, estamos em 2024. São 9 anos de processo de inventário e sem nenhuma projeção de ele finalizar. Nesse processo, por exemplo, são 3 herdeiros e os 3 herdeiros estão discutindo quem deve herdar o quê. Porque, ao que parece dentro desse processo, o falecido tinha ações judiciais, ações na Bolsa de Valores, tinha outros patrimônios que talvez tivessem sido antecipados em vida. Então isso gerou muita briga dentro do processo. E por isso o processo se arrasta nos longos anos. Principalmente porque o juiz não quer pegar esse processo, ele quer deixar lá porque é um processo bem tumultuado. Ele vai se resolver talvez nos próximos 5, 10 anos. Então um processo que poderia ter sido resolvido lá em 2015, todo mundo com o seu devido patrimônio, ou às vezes nem tão justo assim, mas resolvido, acaba se arrastando por muito tempo. Eu sei também que tem situações em que não dá para fazer acordo, em que realmente o contexto familiar não permite nenhum acordo. Mas sempre que o inventário for judicial, litigioso, ou seja, que tem esse tipo de briga, naturalmente é um processo que vai demorar. Se você quer que o inventário vá rápido, você tem que fazer um inventário extrajudicial ou até você pode optar pelo inventário judicial. Mas quando você optar pelo inventário judicial, vai ser amigável. Você só vai fazer judicial por uma opção, por estratégia do advogado. Mas os herdeiros, os meeiros, estão de acordo com a divisão do patrimônio. Então é muito importante que você saiba fazer essa diferenciação para, se você é advogado e está me ouvindo, para o seu cliente, ou se você é leigo e está me ouvindo e quer saber um pouquinho mais sobre inventário, para a sua família, porque se você optar pelo inventário judicial, prepare bons anos até dividir esse patrimônio. Matheus, uma coisa que você não falou, mas que é muito importante. E com relação à administração desses bens, quem é que vai cuidar dos bens enquanto estiver sendo discutido judicialmente? O juiz, ele vai nomear um administrador para esses bens, geralmente é um dos herdeiros. E ele vai nomear, na prática, a gente percebe que é assim, quem primeiro entrar com a ação. Então, quem protocolar primeiro a ação judicial pedindo ali a abertura do inventário, tende a ser nomeado como administrador. A lei fala que tem que ser o melhor, né? Aquela pessoa mais capaz de fazer essa administração, mas a tendência é que sempre seja quem primeiramente entrou com a ação judicial. Então, não perde tempo. Se você tem um inventário e você sabe que ele é litigioso, é melhor ser você. Porque se for do seu irmão e que você não tem nenhum tipo de relacionamento bom, um relacionamento saudável, vai ter uma briga ali que às vezes vai ser bem tumultuada e num processo de inventário muita coisa pode acontecer, muito documento pode aparecer. Nesse, por exemplo, que eu citei, de 9 anos já, é um processo em que apareceram vários recibos de papelaria e que a gente não sabe se é verdadeiro, se é falso. E isso tudo gera um imbróglio dentro do processo que às vezes não dá. Tem que esperar, tem tempo para solucionar, vai ter que fazer perícia. Então, o melhor, sem dúvida, é sempre um acordo, um inventário amigável. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato pelos comentários. E se você gosta de conteúdo assim, não deixe de se inscrever aqui no canal para acompanhar todos os vídeos que eu posto aqui ao longo das semanas. Um abraço e até a próxima.